Bom dia, abençoada! Bom dia, minha linda! Vamos já levantar agradecendo ao Senhor por mais um dia de vida, mais uma oportunidade para a gente poder fazer diferente, para a gente poder estar ainda mais próximo do Senhor, para que a gente possa fazer com que as pessoas conheçam a Cristo através de nós e que nós possamos, né, ser gratas de fato pela nossa casa, pela nossa família, pela nossa vida, que a gente possa se alegrar independente da nossa circunstância. E até sobre isso que nós iremos falar. Então já pegue sua Bíblia, já pegue seu café, já senta à mesa, chama o Senhor para estar com você nesse tempo. E já pode abrir então a sua Bíblia em Filipenses 4, nós vamos ler do 10 ao 13. E começa assim: Alegrei-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu cuidado comigo. De fato, vocês já o tinham antes, mas não tinham a oportunidade de demonstrá-lo. Vamos continuar. Não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Sei passar necessidade e também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas aprendi tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Amém, minhas lindas. Ai, como o Senhor é grandioso com aquilo que Ele nos entrega, né? Então vamos trazer um pouco aqui o contexto, né, do que estava acontecendo. O apóstolo Paulo, ele quando escreveu Filipenses era uma igreja que de fato apoiou o ministério, né, de Paulo emocionalmente, financeiramente, na missão que ele estava em levar o evangelho para vários e vários lugares, né? Então, quando a gente fala aqui no versículo 10, ele fala, né? Alegrei-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram seu cuidado comigo. De fato, vocês já o tinham antes, mas não tinham a oportunidade de demonstrá-lo. Aqui, ele está falando que ele recebe algo daquelas pessoas, né? Ele está recebendo presente daquelas pessoas. Só que não eram apenas pelo presente que ele estava sendo grato, né? Ele estava sendo grato pelo cuidado e pelo amor que aquelas pessoas estavam tendo com ele. Então, ali, quando ele fala, né? Se alegrou grandemente no Senhor, alegrei-me grandemente no Senhor, é porque de fato ele viu um gesto, né, uma manifestação de Cristo através dessas pessoas. Então ali, Paulo ele reconhece que a provisão do Senhor veio sobre ele, e ainda que tenha sido entregue pelas mãos de outras pessoas, o Senhor trouxe essa provisão. E o primeiro ponto que eu quero ressaltar aqui para você é que o Senhor ele vai usar pessoas para trazer provisão para nós, né? E da mesma forma que o Senhor ele usa pessoas para trazer provisão para nós, o inimigo muitas vezes ele usa pessoas para poder tirar a gente do foco, né, do objetivo que sempre foi Cristo. Então a gente sempre precisa estar alerta. Mas aqui hoje a gente está falando de fato de que o Senhor ele usa pessoas. Ele usa pessoas para muitas vezes, né, mostrar o cuidado dele com cada uma de nós. E aí depois ele faz o quê? Ele agradece, né? Ele agradece a igreja ali, né? Agradece o povo filipense, né? Os filipos ali, pela oferta que eles deram a ele, a Paulo. E ele, antes de tudo, ele fez questão de esclarecer que ele foi grato, ele agradeceu ao Senhor por usar aquelas pessoas para poder trazer essa provisão financeira na vida dele, mas ele vem e ressalta, né? E é esse ponto que a gente precisa trazer. Ele não se alegra apenas porque ele recebeu a ajuda. E aqui ele fala que existe, né? Que ele se alegra no pouco
e no muito. Então, quando a gente olha para essa passagem, a gente vê que existe um segredo aqui. Qual que é o segredo, Ingrid? Contentamento. Contentamento. E ele fala: não digo isso por causa de necessidade, pois já aprendi a me contentar em toda e qualquer situação. Eu já aprendi a me contentar. Isso aqui é tão engraçado porque nos dias de hoje, na nossa vida, a gente não se contenta com aquilo que tem. A gente sempre quer mais. A gente sempre quer mais. A gente não se contenta com aquilo que o Senhor entregou nas nossas mãos. A gente não se alegra no pouco e no muito. Quando a gente está no pouco, a gente reclama. A gente só sabe murmurar. A gente só sabe falar: nossa, mas será que não vai passar essa fase? Será que não vai melhorar essa situação? Nossa, será que eu vou ficar passando necessidade o tempo todo? Nossa, mas será que eu vou continuar endividada? Será que eu não consigo? Será que eu nunca vou conseguir sair desse lugar? E a realidade é que Paulo aqui está falando e ensinando para nós uma chave, um segredo. Contentar-me em toda e qualquer situação. Ingrid, mas está tão difícil, por que que eu preciso passar por isso? Minha linda, deixa eu te falar algo. Muitas vezes, quando a gente está passando por situações difíceis na nossa vida, essas situações que algumas são permissão sim do Senhor, elas são para nos ensinar. Quero te falar que tudo que você passa na vida, é algo que vai te ensinar. Vai te ensinar a talvez honrar o Senhor, vai te ensinar talvez a não depender, né, de algo ou de alguém, mas sim do próprio Senhor. Sempre você vai ser ensinado. E eu falo que a gente não costuma errar, a gente quando dá um passo errado, por exemplo, a gente não erra, a gente aprende. Quando eu tô numa situação, Ingrid, mas eu tô passando fome, Ingrid, mas tá muito difícil, Ingrid, mas os meus filhos estão uma situação tão complicada, minha filha, talvez essa situação o Senhor deseja te ensinar algo. E aí talvez o Senhor tá te ensinando o quê? A ser grato a Ele, ou talvez o Senhor tá te ensinando o quê? Minha filha, eu te entreguei tanto, por que que você não é diligente com aquilo que eu te entreguei? E aí você tem que ter o seu tempo com o Senhor para poder compreender aquilo que Ele deseja falar. Sabe por quê? Muitas vezes o Senhor entrega dinheiro na nossa mão, ofertas, né? Aqui fala, quando a gente fala de ofertas, fala de dinheiro, de financeiro. Muitas vezes o Senhor entrega dinheiro para nossa mão e na nossa mão e a gente não é diligente com aquilo que Ele nos entrega. A gente sai gastando à torta e à direita. A gente sai gastando de qualquer jeito. E aí quando a gente se vê sem, quando nós estamos passando necessidade, a gente fica, mas por que que isso aconteceu? Aonde foi que eu errei? O porquê que o Senhor está fazendo isso comigo? E muitas vezes não é o Senhor que está fazendo com você, é você que não é diligente com aquilo que o Senhor te entregou. Na realidade, você está andando e fazendo tudo de errado com aquilo que Ele te entregou. Ele te entrega uma provisão e aí você faz o quê? Você gasta. Ou então, talvez o Senhor está te ensinando, minha filha, dependa de mim. Eu não vou te deixar passar fome. Eu não vou te deixar passar necessidade. Se Ele dá comida até para os pássaros, que dirá para os seus filhos? Agora existem situações que nós fazemos as escolhas. Nós fazemos as escolhas. Nós temos o livre arbítrio e é um poder que o Senhor deu na minha mão e na sua mão. Nós temos o livre arbítrio de escolher, fazer escolhas diariamente do que a gente deseja, aonde a gente deseja seguir, qual porta a gente decide entrar, quais pessoas a gente decide caminhar. E esse poder que o Senhor entrega na minha mão e na sua mão, Ele mostra o quanto Ele é amoroso conosco. Sabe por quê?
Porque se fosse só do jeito dele, a gente iria se sentir presa. E ele não quer que a gente se sinta presa nele. Ele quer que a gente vá para ele por amor. E aí eu te falo, minha linda, o que você está fazendo com aquilo que o Senhor te entregado? Você tem cuidado dessa provisão? Você tem cumprido com as suas com aquilo que você coloca o seu nome? Você tem cumprido com as suas dívidas? Você tem pagado as suas dívidas ou não? Você tem honrado o seu nome ou não? Sabe? Porque muitas vezes a gente só sabe olhar para nós, para nossa situação difícil e apontar o dedo para Deus e falar por que que Ele faz isso conosco, por que que nós estamos passando por isso, por que que Ele está permitindo que a gente passe, mas a gente esquece. Autorresponsabilidade. É muito mais fácil culpar o outro do que olhar para os seus próprios erros, para o seu próprio umbigo e assumir a sua responsabilidade. Então que hoje você possa sentar e trata o dinheiro como é necessário tratar. Você precisa ser diligente com a bênção que o Senhor tem entregado na sua mão. Olha, eu preciso entender, ok, que plano que eu vou fazer para poder pagar as minhas dívidas? O que eu preciso fazer? Qual que é o plano de curto, médio prazo que eu preciso e que eu vou fazer com o dinheiro que eu recebo? Ah, talvez em um curto prazo, o que você vai fazer durante essa semana? O que você vai pagar? Médio prazo, nossa, eu preciso pagar o carro, eu preciso terminar de pagar o carro. Longo prazo, sabe? Algo futuro. Pense qual que é o seu próximo objetivo com aquilo que está sendo entregue na sua mão. Para de ser negligente com aquilo que o Senhor tem te entregado. Para de ser negligente. O que você precisa pagar? Pague. Faça uma reserva financeira. Não saia fazendo tudo à torta e à direita do jeito que você quer. O Senhor ensina. Ele nos ensina. Mas aqui, Paulo, ele ainda é independente de tudo. Ele é grato no pouco e no muito, na fartura e na abundância, na miséria. Ele é grato a todo tempo. Sabe por quê? Porque ele crê naquele que traz a provisão para ele todos os dias. Todos os dias. E quando ele recebe essa provisão, ele sabe exatamente o que ele precisava fazer. Ele não era negligente, como muitas vezes eu e você, nós somos. Amém? Paizinho, nesse momento eu venho aqui diante do Senhor te agradecer. Agradecer por todas as provisões que o Senhor nos dá. Mesmo que seja o pouco, mesmo que não seja em grande abundância, ou até mesmo que seja em grande abundância, Pai, mas o Senhor dá a medida daquilo que nós precisamos, Pai. Obrigada, Senhor, por tamanho amor e por permitir que a gente tenha, sim, Pai, o livre arbítrio de poder fazer as nossas escolhas, Pai. Mas diariamente eu escolho estar na Tua presença, eu escolho depender do Senhor, Pai. E eu peço para que o Senhor abençoe a vida de cada uma das minhas irmãs que estão ouvindo o devocional, Pai, para que elas possam também ter esse coração grato, Pai. Grato por olhar para a vida delas e verem que o Senhor nunca deixa faltar. Que o Senhor entrega aquilo que elas precisam para esse tempo. E que o Senhor tem algo grande para chegar assim na vida delas, mas que muitas vezes a gente precisa compreender a como cuidar daquilo que o Senhor tem nos entregado, Pai. Muito obrigada, Senhor, muito obrigada por esse ensinamento, por essa palavra, Pai, e que a gente possa começar a ser diligente com aquilo que o Senhor nos entregou, ser comprometido com aquilo que o Senhor nos entregou. Em nome de Jesus. Amém, minhas lindas. Um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus e até amanhã.